Negócio na pauta de volta. Continuando nossa conversa sobre a cúpula da Amazônia e os empreendimentos socioambientais. No governo passado, houve um grande embate entre ambientalistas e órgãos de governo quanto ao desmatamento, o garimpo ilegal e a ação de ONGs na região. Esta agenda parece estar sendo reconstruída pelo atual governo. Mas pouco se tem falado sobre um uso econômico socioambiental da Amazônia. O presidente Lula já se manifestou, afirmando que não aceita que a Amazônia seja encarada como santuário ecológico. O cientista Carlos Nobre defende que a exploração do potencial de uma economia de biodiversidade florestal na Amazônia, isto é, um novo modelo econômico baseado em uma bioeconomia que valoriza os recursos naturais renováveis, os serviços ambientais, as inovações geradas pelo aprendizado da dinâmica da natureza, os chamados ativos de biomiméticos, e o conhecimento tradicional das comunidades locais, os produtos da sociobiodiversidade, de maneira especial os amazônicos, possuem um enorme potencial de utilização pelos setores alimentícios, farmacêuticos e cosméticos, principalmente em função da grande diversidade de ingredientes disponíveis para gerar inovação para estes setores. Mas a Fundação Getúlio Vargas, em recente estudo publicado, mostra que estas atividades ainda são muito incipientes na Amazônia. E no Maranhão quase nada tem sido feito. Vocês já acham que será conduzido daqui para frente? Nesse estudo da FGV, ela mostrou que dos estados da região da Amazônia, apesar de que todo o Maranhão não está na toda a região amazônica, mas uma boa parte está. Ainda tem muito pouco desses empreendimentos, né? E aí passa por questão de ação de governo, ação de órgãos ambientais e até de empresas como da própria Isabela, né? Como é que isso pode ser alavancado aqui no Maranhão? Como é que isso pode mudar? O primeiro passo é a formação dessa rede, né? Eu acho que dessa rede, como a gente fala, dessas instituições públicas e privadas relacionadas a essa temática da bioeconomia e da preservação da Amazônia com foco, né, nesse desenvolvimento sustentável. A Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, tem várias patentes. Quais são essas patentes que estão relacionadas à bioeconomia? Como é que a gente pode levá-las para o mercado? Como é que a comunidade local pode usufruir disso? O que o órgão, né, o público, ele pode fazer para que ele possa ampliar esse benefício para essas comunidades locais? E o SEBRAE, né, a gente já tem esse papel, né, de incentivar esses negócios inovadores, principalmente porque a bioeconomia é um dos temas, né, que o SEBRAE está trabalhando, principalmente agora, desde o nosso plano, né, anual, né, de desenvolvimento de cenários e tendência, a bioeconomia ela já faz parte. É desenvolver através da rede, fazer essas campanhas de sensibilização, integrar essas ações para o desenvolvimento. O SEBRAE sozinho não consegue, a Isabela, com todo esse trabalho do direito ambiental, também não vai conseguir. Ano passado, o SEBRAE já incentivou o primeiro evento de carbono neutro no estado, que foi o Salão de Turismo. Nós já temos startups que trabalham com a bioeconomia, como a Compensei. Temos produtos que foram apoiados pelo Isso, SEBRAE. de fato, o estudo da FGV ele já apontou que haja iniciativas no Maranhão. Inclusive, nós convidamos aqui a Fernanda Lisboa, que tem um trabalho muito interessante do aproveitamento do cacau. E cacau, apesar de muita gente não saber, ele é nativo da Amazônia, né? Aqui na ilha de São Luís, você tem desde a plantação do cacau até a transformação disso nas barras de chocolates pela Tapuio. Vou fazer a propaganda gratuita aqui para a Fernanda, porque eu acho um trabalho fantástico. Mas, Isabela, tem esse trabalho que é do SEBRAE, que é um órgão, vamos dizer assim, paraestatal, tem trabalho de ONGs. Como é que pessoas como você e a sua empresa podem participar desse esforço todo, Isabela? Sim, eu tenho uma empresa, a Virtu Ambiental, e nós atuamos para permitir que os empreendimentos eles se instalem e operem de forma regular nos seus respectivos estados e regiões. O que significa isso? A gente atua no licenciamento ambiental. Então, acredito que todo grande empreendimento, quando vai se licenciar, se ele investir num bom estudo de impacto ambiental ou estudos menores que apontem como é que aquele empreendimento pode existir,
porém com impactos reduzidos, com impactos controlados. Esse daí é uma das primeiras vias. A gente precisa, acredito que para a Amazônia, de empreendimentos grandes, empreendimentos médios, empreendimentos pequenos, do grande negócio, do pequeno negócio. Então, eu atuo mais particularmente na área do grande negócio, porque são empreendimentos que precisam das licenças ambientais, diferente do Sebrae, que vai mais no pequeno, né? Então, eu acho que nessa rede, utilizando a mesma ideia de rede que foi falada aqui, a gente precisa que os grandes investimentos, os grandes empreendimentos, eles tenham um licenciamento ambiental como estudo muito bem elaborado, com uma avaliação de impacto ambiental que aponte medidas mitigatórias. O que são essas medidas mitigatórias? Formas de reduzir o impacto do empreendimento. Hoje você tem tecnologia para tudo, você tem processo para tudo. Então, às vezes a gente olha para um determinado empreendimento e diz, nossa, aquilo é poluente. É poluente porque não está utilizando a tecnologia mais inovadora, não está utilizando o melhor processo, mas hoje qualquer ramo da economia em qualquer ramo da economia podem ser adotadas medidas para mitigar os impactos ambientais. Então, para os grandes empreendimentos, a gente tem que pensar em medidas de mitigar os impactos ambientais. A mesma coisa também para os médios e os pequenos, mas os pequenos, na grande maioria das vezes, não precisam de uma licença ambiental. Então, além disso, além da gente atuar com o grande, o médio e o pequeno, eu também acho interessante, Arthur, a gente lembrar que existe no direito internacional uma tendência dos países desenvolvidos patrocinarem projetos em regiões ainda muito preservadas, como a Amazônia. Há cerca de uns 15 anos atrás, inclusive, essa discussão iniciou por conta de uma área no Equador, no país Equador, e essa discussão no ramo internacional e depois no ramo nacional trouxe a ideia de pagamento por serviços ambientais. Então, países já desenvolvidos têm sim que incentivarem economicamente projetos de desenvolvimento da economia em áreas de grande exuberância vegetal, de florestas preservadas, porque essas áreas elas beneficiam todo o planeta, inclusive esses países que já estão bem desenvolvidos. Então, a gente tem uma legislação hoje no Brasil de pagamento por serviços ambientais, a gente já tem países doando para fundos que devem aplicar esses recursos em projetos específicos. Por exemplo, acredito que parte desses fundos pode sim, ou talvez já até é direcionado para o Sebrae. E, além de tudo isso, como eu falei, incentivar grandes empreendimentos também, desde que eles estejam muito bem controlados ambientalmente, com medidas mitigatórias do impacto ambiental, porque a gente precisa de escala. A gente tanto precisa do pequeno, mas a gente também precisa do médio e do grande empreendimento para fazer a economia girar dentro da escala que vai dar uma efetividade. Mas eu acho que é importante essa participação dos países envolvidos na soluções para a Amazônia. Mas você não acredita que, de alguma forma, essa ação deles, às vezes o fato de ser um pouco impositiva, de querer ensinar o que eles não fizeram, né? Porque se boa parte dos problemas que a gente tem hoje, graças aos países envolvidos terem devastado seus sistemas biológicos e ambientais, né? E por isso que talvez no governo passado existia um consenso que existia uma intervenção além do necessário. Eu acredito que o ponto seria talvez encontrar esse equilíbrio, né? E de quem quer ajudar e de quem precisa de ajuda. Exatamente. Vejam, quando eu falei aqui que os países mais desenvolvidos, na minha visão e também na discussão que existe internacionalmente, têm que financiar a proteção ambiental nos menos desenvolvidos e que ainda tem grandes massas florestais, não é porque eles são bonzinhos, né? É porque, como você falou muito bem, eles já desmataram as suas florestas, boa parte das suas florestas, e nós precisamos de equilíbrio climático, nós precisamos combater a mudança climática no mundo. Então, se hoje a boa parte das florestas está nos países em desenvolvimento, nada mais justo que esses países que já desmataram as suas ajudem a financiar a proteção dessas florestas ainda existentes. Eles não estão fazendo isso e às vezes as pessoas ficam com a impressão de que é filantropia. Não tem nada de filantropia, zero de filantropia. Por isso é que o termo que a gente usa é pagamento por serviços ambientais. Eles estão comprando, entre aspas, um serviço. Que serviço é esse? É o serviço que a floresta oferece a toda a humanidade, como regulação do clima, conservação da biodiversidade. A biodiversidade também ela afasta epidemias.
Então, eu acredito que no cenário internacional, de forma nenhuma, essa ajuda de países mais ricos, países desenvolvidos, deve ser vista como filantropia, nem mesmo, obviamente, como uma forma deles ditarem as regras dentro do país onde o dinheiro está sendo recebido. De forma nenhuma, porque isso feriria a soberania. É uma forma deles pagarem por um serviço que está beneficiando a eles. O pagamento por serviços ambientais, essa teoria, ela inclusive coloca sob o aspecto econômico a preservação da floresta, mostrando que a árvore de pé tem que valer dinheiro. Historicamente, a árvore ela só teve valor econômico derrubada, mas com a ideia do pagamento por serviços ambientais, ela tem que valer dinheiro de pé. E uma das formas dela valer dinheiro de pé, não é a única, mas uma das é através do pagamento por serviços ambientais que todos os países que têm déficit ambiental, e são esses mais ricos que têm esse déficit ambiental, têm que ajudar a preservar. O presidente Lula ele foi muito claro sobre isso, né? Que não aceitaria essa colocação. Olha, nós temos uma região enorme, né? A maior floresta hoje que tem no mundo. Precisa ser preservada de fato, não acontecer com a Amazônia o que aconteceu com outros grandes biomas, né? Aqui no nosso planeta. Mas você tem uma grande população que vive lá dentro, né? Então você não pode também relegar essa população à miséria, à pobreza, em que ela possa desfrutar dessa riqueza, né? Quer dizer, o grande desafio que se tem é esse. Enfim, mas parece que os próprios países que participam, apesar de o Brasil abocanhar boa parte da floresta amazônica, vamos chamar assim, existem todos esses países que nós citamos aqui na abertura. Mas a gente vai mais a um rápido intervalo e vamos voltar já com mais negócios na pauta.